Olá, boa tarde, seja bem-vindo aqui a mais um conteúdo. Hoje nós vamos tratar a respeito do regime disciplinar diferenciado. Exatamente, é um instituto que está previsto, podemos chamar assim, na execução penal, não é uma espécie de pena. Nós temos no Código Penal três tipos de espécies de aplicação da pena: a privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Também não é um regime de pena do Código Penal. Nós temos o regime fechado, semiaberto e aberto. O regime disciplinar diferenciado, na verdade, ele é uma forma de sanção disciplinar que está prevista lá na Lei da Execução Penal. E quem é que pode aplicar o regime disciplinar diferenciado? O juiz. Existem algumas sanções na execução penal que poderão ser aplicadas pelo diretor do estabelecimento, mas o regime disciplinar diferenciado ele só pode ser aplicado pelo juiz da execução penal, tá bom? Depois da Lei 13.964 de 2019, a Lei Pacote Anticrime, essa lei modificou vários dispositivos e modificou também a Lei da Execução Penal em alguns dos seus dispositivos. Uma das mudanças foi justamente em relação ao regime disciplinar diferenciado. Vamos tratar hoje aqui sobre o regime disciplinar diferenciado em sua totalidade, não só apenas modificações, mas na sua totalidade, para que nós possamos entender um pouco esse instituto aqui da Lei da Execução Penal. Muito bem. O regime disciplinar diferenciado, ele é aplicado quando o preso comete, ele pode ser aplicado no cometimento de uma falta grave, ou através da disposição da lei. Antes da Lei 13.964 de 2019, o regime disciplinar diferenciado era aplicado exclusivamente quando o preso cometia uma falta grave. Mas depois da vinda da lei, 13.964, a lei do pacote de crime, é possível agora que se aplique o regime disciplinar diferenciado até mesmo quando o preso não comete uma falta grave. E daqui a pouco você vai ver quais são essas hipóteses, ok? Então, tanto na espécie de cometimento de uma falta grave, como através da disposição da própria lei. Muito bem. Quais são as hipóteses de cabimento da aplicação do regime disciplinar diferenciado? Nós temos três hipóteses de cabimento do regime disciplinar diferenciado. Nós temos nos casos de crime doloso, em primeiro lugar, crime doloso, desde que cause a subversão da ordem e disciplina. Temos o segundo requisito, presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do sistema prisional e da sociedade. E, por último, nós temos suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Então, essas são as três hipóteses de cabimento do regime disciplinar diferenciado. Crime doloso, que é considerado falta grave na execução penal, com subversão da ordem e disciplina, presos que apresentem alto risco, e terceiro, suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa e milícia privada. Deu para perceber que, em relação a presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento prisional e sociedade, bem como para aqueles que exista uma suspeita, de organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, nesses dois casos, independe do cometimento de falta grave. Exatamente. Então está lá o preso cumprindo pena no sistema, Está lá preso e de repente a investigação está em andamento, o diretor do estabelecimento toma conhecimento, o juiz da execução toma conhecimento, o promotor da execução penal toma conhecimento que o preso que está ali naquele sistema prisional, que está cumprindo a sua pena, porque
é importante frisar que o regime disciplinar diferenciado ele é aplicado tanto ao preso que recebeu uma sentença criminal com trânsito em julgado, como também é aplicado em relação ao preso provisório, ou seja, prisão preventiva, prisão temporária. Isso é possível, tá bom? Conforme disposição agora da Lei 13.964/2019. Vamos falar isso depois. Então, vai lá, o preso está lá cumprindo a pena, né? E aí tem-se suspeita de que aquele preso está envolvido, né? Mesmo estando dentro do sistema prisional, mesmo estando preso, né? Mesmo estando preso, se tem uma firme suspeita de que aquele preso integra uma organização criminosa, uma associação criminosa ou até mesmo uma milícia privada. Então, ele será colocado no regime disciplinar diferenciado. Bom, eu acho que isso aqui não acontece no nosso país, né? Os presos que estão aí cumprindo pena, nenhum consegue, de dentro da cadeia, administrar uma milícia fora do sistema prisional, uma organização criminosa. Eu acho que não, né? Não é possível que aqui no Brasil tenha isso, né? Além disso, em segundo lugar, que independe do cometimento de falta grave, os presos que apresentem alto risco à segurança da prisão e da sociedade. Ele pode ser colocado também no regime disciplinar diferenciado, né? Mesmo sem ter cometido crime doloso no sistema prisional, ele poderá sim ser colocado no regime disciplinar diferenciado. Então, como eu falei há pouco, existem alguns requisitos a mais que iríamos citar aqui para vocês, né? O regime disciplinar diferenciado ele é aplicado tanto ao preso provisório como ao condenado. Exatamente. O preso provisório, como eu disse, ele está lá sob prisão temporária, prisão preventiva, e se ele apresentar essas três hipóteses de cabimento que nós falamos aqui agora para os senhores, ele será colocado no regime disciplinar diferenciado, mesmo que não tenha havido ainda uma condenação. Então, tanto para presos provisórios como para presos que estejam condenados. Segundo, é aplicado também ao preso nacional ou ao estrangeiro, não importa qual a nacionalidade do preso. Se ele estiver dentro das hipóteses de cabimento, ele será colocado no regime disciplinar diferenciado, ok? Com a vinda da lei do pacote, né, anticrime, né, ela modificou aqui uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês. Ela modificou o tempo, né, da duração máxima do regime disciplinar diferenciado, né? Antigamente, você tinha até 360 dias, tinha as possibilidades de continuidade, mas com a vinda da lei do pacote anticrime, esse período da aplicação do regime disciplinar diferenciado, ele foi modificado, exatamente. Então, a duração máxima hoje do RDD em nosso país é de até 2 anos. Então, a lei enrijeceu mais o procedimento. É de até 2 anos, hoje, o regime disciplinar diferenciado aplicado ao preso condenado ou ao preso provisório. Exatamente. Poderá haver a repetição, se houver um cometimento de uma falta grave da mesma espécie. Olha só o que a legislação tratou aqui, né? Poderá haver a repetição, é isso, por nova falta grave, é isso, da mesma espécie, ou seja, não pode ser de espécies diferentes, tem que ser uma falta grave que já tenha sido cometida anteriormente. Em relação à visita, também houve aqui algumas modificações. As visitas passaram a ser quinzenais, exatamente. No regime disciplinar diferenciado, o preso só poderá ser visitado de 15 em 15 dias. E qual o período? Pelo período de 2 horas. Então, de 15 em 15 dias, poderá haver a visita do preso colocado em regime disciplinar diferenciado. O número de pessoas, 2 pessoas por vez, ok? 2 pessoas por vez. Terceiro ponto, em relação à visita, tem que ser pessoa da família. E se não for família, olha como a legislação apertou mais aqui, né? E se não for a família, poderá ser feita a visita
não é isso? Por um terceiro, um amigo, um conhecido, mas uma observação aqui importante. No caso de não ser família, for feita por um terceiro, deverá ter a autorização do juiz. Exatamente. Se não for irmão, pai, mãe, etc., não for nenhum familiar do preso, for um amigo, tem que haver a autorização do juiz da execução. Exatamente, essa é a disposição da nova lei, a lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019. Agora me diga uma coisa, pode haver a aplicação do regime disciplinar diferenciado, o RDD, em presídios federais? Claro que sim. Essa também é uma novidade interessante que fora trazida pela lei do pacote anticrime. Em que situação o preso vai cumprir o regime disciplinar diferenciado em presídios federais? Em que situação? Em duas situações. Primeiro, preso que exerce, não é? Liderança em organização criminosa, em associação criminosa ou milícia privada. Segundo lugar, atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. Então, pode haver o cumprimento de regime disciplinar diferenciado, ok? Em estabelecimento prisional federal. Exatamente, o preso está aí cumprindo a sua pena em um presídio do Estado, o que acontece? É sabido que aquele preso, ele exerce uma liderança em organização criminosa, em uma associação criminosa, em uma milícia privada, né? Ele exerce uma liderança, ele é o líder, ele é o cabeça. Então, nesses casos em que o preso ele é cabeça dessas organizações todas, ele vai ser transferido para um presídio federal e lá ele vai cumprir o RDD, o regime disciplinar diferenciado. Segundo, esse preso tem atuação criminosa, né, em 2 ou mais estados da federação. Então ele atua no estado de Pernambuco, atua na Paraíba, atua também em Alagoas, atua na Bahia. Então é sabido que ele exerce a sua atividade criminosa em 2 ou mais estados da federação, do nosso país. Então, ele será colocado no regime disciplinar diferenciado em estabelecimento prisional federal. Né? São poucos hoje, eu acho que tem em média no nosso país 5 a 6 presídios federais. Bom, peço desculpas se errei aqui a conta, mas você pode conferir isso aí na própria internet, tá bom? Nos meios de pesquisa. Poderá haver a prorrogação do regime disciplinar diferenciado? Claro que pode haver a prorrogação, né? Período máximo até 2 anos, né? Máximo até 2 anos. Agora, a legislação em relação à prorrogação traz uma observação aqui interessante. A legislação diz o seguinte: sucessivamente, por períodos de 1 ano, ou seja, sucessivamente por períodos de 1 ano. Quer dizer, pela dicção da própria legislação, a gente entende, né, que poderá haver várias prorrogações, poderão haver várias prorrogações do regime disciplinar diferenciado. E quando houver essas prorrogações, sempre por períodos de 1 ano. Então, prorroga por mais 1 ano, depois vai prorrogando até que chegue ao entendimento de que cessou lá a periculosidade, que não estão cabíveis mais as hipóteses de cabimento em colocação, não é, no regime disciplinar diferenciado. E em que hipótese o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por período de 1 ano? Em que hipótese? 2 hipóteses importantes. Primeira, o preso que está em regime disciplinar diferenciado, ele continua apresentando um risco ao estabelecimento prisional e à sociedade. Então, é o primeiro requisito para que se prorrogue o regime disciplinar, não é, diferenciado. Segundo requisito, mesmo o sujeito estando preso, mas eu acho que isso aqui não acontece no nosso país. Ou acontece? Acho que não. Eu acho que depois que o indivíduo aqui é preso, né,
o sujeito é preso aqui em nosso país, ele não tem mais contato, né, com a facção lá fora. Mas se isso acontecer, não é? Se mesmo ele estando preso, ele ainda mantém vínculo, contato, né? Não é? Como eles chamam de profissão, mantém aí o contato de profissão com os outros empregados, outros trabalhadores fora do sistema prisional, se ele mantém os vínculos com a organização criminosa, a associação, não é? A milícia privada, poderá haver também a prorrogação do regime disciplinar diferenciado sucessivamente por período de 1 ano. Em relação ao contato com o preso no regime disciplinar diferenciado, o que é que acontece? O preso foi colocado no regime disciplinar diferenciado. Ok. Tem direito à visita da família? Tem. Ou família, ou por um terceiro que não seja família. Neste caso, tem que haver a autorização judicial, né? Mas digamos que ele passe 6 meses, no mínimo, sem ter contato com a família, ou seja, sem receber visita no sistema prisional. O que é que acontece? Neste caso, como ele não recebeu visita e já se passaram 6 meses sem receber visitas, o que é que acontece? Ele tem direito a uma ligação com uma pessoa da família. Então, depois de 6 meses, não recebeu visita, pode ir lá o diretor do estabelecimento, pode o juiz da execução penal autorizar que ele tenha contato com uma pessoa da família. E como será esse contato? 2 vezes por mês, por período de 10 minutos, ok? Então, essas são as regras do regime disciplinar diferenciado que eu gostaria de trazer aqui para os senhores. Claro que tem assuntos pertinentes a esse regime disciplinar, na doutrina, o entendimento do STF, do STJ, não é isso? Alguns entendimentos, mas aí o vídeo ficaria longo. E nós trouxemos aqui as disposições que estão presentes na própria legislação, na Lei 7.210, ok? Com as modificações que foram trazidas, não é isso? Que foram trazidas pela Lei 13.964, Lei 13.964 de 2019, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus. Se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino de notificação. Assim que a gente publicar algum material novo, os senhores tomarão e receberão e serão previamente notificados. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo conteúdo.